por acaso você não tem essa paz no seu coração, entenda que Jesus Cristo veio para dar esta paz ao seu coração. E Ele veio para que você possa experimentar quão maravilhoso Ele é. Entregue sua vida a Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Descanse nele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele te dará uma paz que o mundo não pode dar. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Vamos orar. Ó Deus, se há alguém nessa noite que ainda não desfruta desta paz em seu coração, se há alguém nessa noite que ainda não experimentou a maravilhosa transformação que Jesus Cristo traz, se alguém ainda não experimentou o novo nascimento, não experimentou a nova vida que há em Jesus, que nesta noite seja o dia oportuno. Que o Senhor atue através do Teu Espírito Santo nestes corações, para que eles descubram quão maravilhoso o Senhor é. O que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Eclesiastes. Nós daremos sequência ao estudo do capítulo 2 de Eclesiastes. Eclesiastes 2, versículos 12 a 17. Eclesiastes 2, 12 a 17. Vamos ler alternadamente. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia, enquanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Vamos orar nesse instante, pedindo que o Espírito Santo abra nosso coração, nossa mente e nos ilumine, para que compreendamos o que Ele tem a nos dizer e qual é a sua vontade para as nossas vidas. Convido para nos conduzir a Deus nessa oração minha esposa Raquel. Vamos orar com ela. Por gentileza, aguarde o microfone para que os que estão na live possam ouvir também. Oremos. Graças te damos, Senhor Jesus, por esse momento onde vamos estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu fales ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender e poder aplicar no dia a dia a Tua Palavra. Sê com Teu servo, Senhor. Derrama sobre ele a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua unção, Senhor, que ele fale diretamente de Ti, Senhor, que ele seja um porta-voz da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa todos que estão aqui, abra os nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Conserve sua Bíblia aberta nesse texto. O nosso tema nessa noite é os sábios e os estultos. Meus queridos, imaginem, dois homens que vão empreender uma viagem. Ambos conhecem o destino, mas não sabem o caminho. Ao começar a dirigir, percebem que a estrada é sinuosa, a estrada é cheia de bifurcações. Um deles, confiando em si mesmo, dirige às cegas, guiado apenas pelos seus impulsos
e pela sua suposta capacidade de auto-orientar-se. O outro, contudo, consciente da sua limitação e da sua incapacidade, decide acessar o sistema de posicionamento global, o famoso GPS. E com isso, passa a ter informações precisas para onde vai, informações precisas sobre os obstáculos do caminho, onde deve reduzir a velocidade, quando deve andar na velocidade permitida. E eu pergunto, destes dois viajantes, qual é o sábio e qual é o insensato? Qual é o sábio e qual é o estúpido? Nós estamos também em uma viagem. Tem começo, meio e fim. Uma viagem que também tem o seu destino. E nessa noite, esse texto da palavra de Deus nos convida a nos posicionarmos, ou como sábios, ou como estúpidos. E eu quero analisar com os irmãos esse texto, destacando 4 pontos. O primeiro deles é a trajetória do sábio na terra. A trajetória do sábio na terra. Como nós podemos definir sabedoria? Nosso dicionário define da seguinte maneira: a sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento, a experiência e o discernimento para tomar boas decisões. É a capacidade de agir com bom senso e de lidar com situações complexas na vida. A sabedoria é diferente da inteligência, porque a inteligência, ela se limita ao acúmulo de informações. A sabedoria exige virtude, prudência e foco no bem-estar. Desta forma, muitos são inteligentes, mas será que todos os inteligentes são sábios? E há 2 sentidos onde a sabedoria é possível. O primeiro deles, meus amados, é como um dom da graça geral, que repousa sobre todos os homens e que torna possível que nós vivamos numa sociedade onde as relações sociais são possíveis, onde as relações sociais acontecem num clima de relativa tranquilidade e paz. Este é o primeiro sentido da sabedoria. Uma sabedoria natural, que é fruto da graça geral e que atua sobre todos os homens e que torna a sociedade um ambiente possível de se viver. Mas há também uma sabedoria que é a sabedoria espiritual. E esta sabedoria espiritual começa com o temor do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, afirma o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria espiritual agrega também a sabedoria natural. No capítulo 2, os versículos 13 e 14, o autor inspirado faz a seguinte afirmação. Confira os irmãos o texto, a Fernanda vai colocar também na projeção. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, quanto a luz é mais proveitosa que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Meus amados, esse texto vai nos dizer que a sabedoria natural e a sabedoria espiritual são proveitosas e são suficientes e eficientes para que eu e vocês andemos na luz. Há uma expressão interessante: os olhos do sábio estão na sua cabeça. E essa expressão, meus amados, é bastante significativa, porque demonstra que os sábios têm os seus olhos no lugar certo, e que os seus olhos servem ao discernimento, os seus olhos servem ao intelecto, e por isso ele enxerga à frente, por isso ele prevê as consequências, por isso ele avalia as situações com clareza. O sábio não age por impulso, o sábio não se deixa dominar pelas emoções. O sábio usa a sua capacidade mental para planejar os seus passos, para discernir o bem e o mal e para escolher o melhor caminho. E talvez a primeira questão que
nós devamos responder nesta noite é: temos agido como sábios? Temos agido como sábios? Temos procurado discernir sobre as nossas atitudes e sobre as nossas decisões? Diante das pressões que nós enfrentamos no trabalho, na família, nas relações sociais, nós temos demonstrado, meus amados, que somos sábios, que conhecemos a Deus. Notem que a Bíblia, Lucas 7,35, afirma que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Como filhos de Deus, a sabedoria tem se mostrado presente na nossa vida e é justificada pelas nossas atitudes. Em Mateus 11,19, esse mesmo versículo diz: a sabedoria é justificada pelas obras. As nossas obras justificam a sabedoria que nós temos ou evidenciam que não somos sábios o suficiente? Meus amados, a verdadeira sabedoria de Deus é reconhecida, é provada, é evidenciada, é patenteada através das nossas obras. E eu e vocês, como filhos de Deus, nascidos de novo, conhecedores de Jesus Cristo, somos chamados para mostrar ao mundo esta sabedoria. Tem sido assim nosso caminho? Tem sido assim a nossa trajetória? Tem sido assim as nossas veredas? Uma segunda verdade desse texto, a trajetória do estulto. Salomão contrasta a trajetória dos sábios com a trajetória dos estultos. Mas estulto é uma palavra que não é muito conhecida no nosso vernáculo. Nós geralmente não falamos: olha, você é sábio, ou você é estulto. E o que significa a palavra estulto? O estulto, meus queridos, é aquele que age sem discernimento, que demonstra falta de bom senso e que demonstra contínua insensatez. Ele deriva-se da palavra latina stultus, que é empregada para descrever uma pessoa tola, uma pessoa nécia, uma pessoa ingênua, que toma decisões imprudentes ou que age de forma estúpida diante de uma situação óbvia. São características do estulto. Primeiro, falta de raciocínio lógico. Não avalia as consequências dos seus próprios atos. Age obstinadamente. Age rebeldemente. Age como se conduzisse às cegas, guiado pelos seus impulsos, guiado pelas suas paixões. Falta-lhe raciocínio lógico. Apresenta-se também com uma ignorância persistente. O que é uma ignorância persistente? É continuar fazendo escolhas ruins, mesmo quando sofre as consequências e mesmo quando a realidade lhe prova que ele está errado. O estulto é aquele que manifesta uma ignorância persistente, apesar de todas as evidências do seu erro, apesar de todas as consequências do seu erro. O estulto também é aquele que manifesta inocência ou excessiva tolice, ingênuo, que se deixa ludibriar com facilidade. E a mesma pergunta se faz importante: temos sido sábios ou temos sido estultos? Temos demonstrado, meus amados, raciocínio lógico, pensando sobre os nossos atos e as consequências dos nossos atos, pesando e medindo as nossas escolhas e as nossas decisões? Temos, amados, procurado a sabedoria em vez de uma ignorância persistente? Temos, ao fazer escolhas ruins, confessado que erramos diante de Deus, nos arrependido das nossas escolhas e procurado melhorar? Ou manifestamos uma ignorância persistente, que insiste em fazer escolhas ruins, apesar de suas consequências? Somos sábios ou excessivamente ingênuos ou tolos, a tal ponto de ser conduzidos por outras pessoas, ludibriados
Somos sábios ou estultos? Se os sábios, diz o texto, têm os olhos na sua cabeça, o estulto anda às cegas, guiado pelos seus próprios impulsos, pelas suas próprias emoções. O texto nos diz que o estulto anda errante, anda em trevas, vive sem direção, vive à custa e à mercê das suas decisões erradas. E se você olhar para a palavra de Deus, vai perceber inúmeros exemplos de pessoas que se mostraram estultas, insensatas, nécias, tolas. Quero chamar a atenção para 2 exemplos, Saul e Sansão. Ambos podem ser citados como notórios exemplos de insensatez, de tolice, de estultícia. Vamos relembrar um pouco da história de cada um deles. Saul foi escolhido para ser rei em Israel. O primeiro rei, depois de uma série de juízes que lideravam e governavam o povo. Tendo sido escolhido para ser rei, tinha algumas responsabilidades como rei. E uma dessas responsabilidades era conhecer a lei de Deus, respeitar a lei de Deus. E ele foi submetido a algumas provas. A primeira delas, Samuel disse que ele fosse a encontrar-se com o povo, que ele reunisse o povo e que o aguardasse para que juntos oferecessem um sacrifício. Mas eis que Saul, diante da demora de Samuel e começando a ver a impaciência do povo, toma uma decisão insensata. Ele, sendo rei e não sacerdote, oferece os sacrifícios. E quando Samuel chega, ele diz: o que é isto que fizestes? Se tivesses agido conforme a palavra de Deus, Deus o confirmaria como rei diante de Israel. Mas agora Deus te rejeitou. E Deus procura um homem segundo o seu coração. Pouco tempo depois, novamente submetido à prova, Samuel lhe disse: guerreia contra os seus inimigos, mas não tomem de nenhum despojo, não tomem de nada do que pertence aos seus inimigos, porque isto é condenável, isto está condenado diante de Deus. Então Saul fez uma empreitada bem sucedida contra os seus inimigos, saqueou os bens e o espólio dos seus inimigos e trouxe, quando não deveria trazer, dando a desculpa: eu trouxe para oferecer para o Senhor. E Samuel diz: acaso o Senhor se agrada de animais? Do sangue de touros, bodes e novilhos? Acaso o Rei do universo, o Senhor de toda a criação, o Criador de todas as coisas, precisa disso? O sacrifício que agrada a Deus é obedecer. E por fim, já no final da sua vida, diante de uma batalha, ele vai à procura de uma necromante, fato que era proibido em Israel, para que ela consultasse aos mortos e obtivesse uma resposta em relação à sua batalha. Deus o rejeitou por causa da sua loucura, da sua insensatez, um abismo chamando outro abismo. Sansão foi um homem de notável força, escolhido por Deus desde o ventre materno, cuja recomendação principal é: não corte os cabelos e não se aproxime de nada que seja impuro. Abstenha-se do vinho, abstenha-se da bebida forte. E quando olhamos para a trajetória de Sansão, percebemos que ele fez exatamente o contrário, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões. Ele tocou em animais imundos, ele bebeu bebida forte, ele se associou com pessoas que eram pecadoras. E por fim, sofreu a consequência dos seus atos, tendo os olhos vazados e tendo sido feito prisioneiro. Notem, meus queridos, há algumas semelhanças entre esses dois personagens. Primeiro, ignoraram o privilégio que Deus lhes havia dado e o poder do Espírito Santo que atuava sobre eles. Em segundo lugar,
fizeram escolhas erradas que trouxeram consequências desastrosas para o relacionamento deles com Deus e para o relacionamento deles com o próximo. Terceiro, sofreram as consequências de suas escolhas erradas e ambos cometeram suicídio. Saul com a sua própria espada e Sansão empurrando as colunas do templo em que ele e milhares de filisteus estavam. Meus amados, eu e vocês também temos inúmeros privilégios que nos são dados da parte de Deus. Ser chamados para pertencer ao Senhor, ser chamados para uma nova vida através do novo nascimento, ter o Espírito Santo em nosso coração. Mas a grande questão é, as nossas escolhas, amados, são escolhas sábias ou são escolhas insensatas? Como nós temos agido e como nós temos reagido diante de situações adversas, como sábios ou como insensatos? Temos raciocinado, temos, amados, tomado consciência dos nossos erros ou manifestado uma ignorância persistente? Mudamos de ideia quando percebemos as consequências das nossas ações, dos nossos erros, ou permanecemos rebeldes? Como tem sido a nossa trajetória? A trajetória do estudo é uma trajetória que vai de mal a pior, um abismo chamando a outro abismo. É uma trajetória de degeneração, de miséria e de decadência. Como tem sido a minha trajetória e a sua trajetória? O terceiro ponto, a terceira verdade que quero destacar nessa noite, é o fim tanto do sábio quanto do estulto. E aqui o texto parece jogar um balde de água fria àqueles que procuram a sabedoria. Porque o sábio Salomão vai dizer que o fim do sábio e do estulto é semelhante, se nós observarmos a vida debaixo do sol. E esta chave é que nos deve orientar na interpretação desse texto. Percebam, debaixo do sol, a realidade tanto do sábio quanto do estulto parece ser a mesma. Mas apenas debaixo do sol. E eu gosto muito do livro de Eclesiastes, por mais pessimista que ele pareça ser. Por quê? Porque é um livro extremamente realista, extremamente realista. Acompanhe comigo o versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Ele vai dizer que o mesmo acontece ao sábio e ao estulto. Como acontece ao estulto, assim acontece a mim, diz Salomão, que buscou a sabedoria. Agora, versículo 16: pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Versículo 16. Assim como morre o sábio, assim como morre o estulto. E se eu considerar então que a vida é tão somente aquilo que nós vivemos debaixo do sol, parece não existir vantagem alguma em ser sábio, ou desvantagem alguma em ser estulto. Mas eu quero convidá-los a analisarmos um outro texto da palavra, Salmo número 49. Abram a Bíblia no Salmo 49. Acompanhe comigo os versículos 11 a 14. Esse texto também está falando dos sábios e também está falando dos estultos ou insensatos. Notem o que estes versículos vão afirmar. Salmo 49, versículos 11 a 14. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia dele. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Notaram? O texto vai dizer que muitos estultos, insensatos, tolos, muitas vezes prosperam. Muitas vezes têm propriedades.
e na sua arrogância chegam a dar o seu nome à sua própria propriedade, como se dizendo: isto é meu, isto é meu. Mas o que esse texto mostra, de uma forma muito realista, esse texto mostra, meus queridos, que estas pessoas serão como os animais que perecem. Um dia morrerão e deixarão todas estas coisas. E estejam certos, quanto mais alguém envelhece, menos significado tem para ele aquilo que ele possui. Diz o texto que há pessoas que aplaudem estes bem-sucedidos em sua necessidade, em sua estultícia, em sua insensatez. Há muitos que os aplaudem, há muitos que os seguem. Não existiam redes sociais, mas já existiam seguidores naquela época. Há muitos que os seguem, há muitos que os aplaudem, há muitos que dizem: sujeito bem-sucedido. No entanto, ele levará isso consigo? No entanto, isso trará paz à sua alma? No entanto, isso trará alegria efetivamente ao seu coração? Como ovelhas, diz o texto, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar que habitam. Agora acompanhem, ainda neste mesmo Salmo 49, versículos 16 a 20. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele seja lisonjeado, ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Assim é, meus amados, o fim do estulto. Mas, se ambos morrem, morre o estulto e morre o sábio, nós não temos uma geração de sábios que permanece desde que o homem foi criado. Essa geração não existe. Mesmo Salomão, considerado o homem mais sábio da terra, faleceu, deixou essa vida, embora os seus escritos permaneçam até os nossos dias, e hoje, nesta noite, nós estejamos refletindo sobre as suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas talvez, e Salomão se fez essa pergunta: por que eu devo buscar a sabedoria, se eu vou morrer como morre o insensato? E Salomão, no capítulo 2, versículo 15, faz essa pergunta: por que, pois, busquei mais a sabedoria? Se eu e vocês considerarmos a vida só debaixo do sol, podemos dizer: olha, nem a sabedoria, nem a insensatez tem valor algum, porque assim como um morre, o outro morre também. Mas esse texto nos diz algumas coisas muito importantes. Primeira, que a trajetória dos justos é uma trajetória proveitosa, é uma trajetória iluminada, é uma trajetória que os leva a viver de forma adequada à vontade de Deus. É uma trajetória que os leva a ter paz no seu coração. Ao passo que a trajetória dos insensatos é uma trajetória que os conduz a trevas, é uma trajetória que conduz a sofrimento, é uma trajetória que os leva a enfrentar obstáculos cada vez maiores em face das suas escolhas erradas. Vale a pena buscar a sabedoria? Com certeza, vale a pena buscar a sabedoria. A sabedoria natural para a nossa trajetória aqui sobre a face da terra, mas sobretudo a sabedoria espiritual, aquela que Deus nos dá quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Tiago pergunta: tem alguém necessidade de sabedoria? Peça a Deus, pois Deus dá liberalmente sabedoria a todos quantos o pedem. Mas o Salmo 40, versículo 15 vai dizer algo muito especial. Desculpe, Salmo 49, versículo 15. Deus remirá a alma do justo, a alma do sábio da morte, ele a tomará para si. Último ponto, queridos, quarta verdade: a vida debaixo do sol.
Há 3 palavras nesse texto que resumem a vida debaixo do sol: vaidade, aborrecimento e penosa. Vamos ver onde elas aparecem. Confira o versículo 15, Eclesiastes 2:15. O que esse texto nos diz? Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim também me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. O livro de Eclesiastes pode ser resumido nesse tema: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E eu costumo dizer que esse deveria ser o epitáfio de todas as pessoas quando descem para a sepultura. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ali ele pode ser enterrado no melhor caixão posto no melhor jazigo, mas o seu corpo vai apodrecer como todos os demais. E do que ele acumulou na terra, ele nada levará consigo. Então, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E quanto mais nós envelhecemos, mais tomamos consciência disso. Lembro-me que meu pai amava o sítio, gostava de ir no sítio. Mas no final da sua vida, já num processo de esquecimento, de demência, um dia eu convidei: pai, vamos no sítio? E ele disse: fazer o quê? Fazer o quê? E a gente, muitas vezes, vai chegar à mesma conclusão em relação às coisas pelas quais nós lutamos e pelas quais nós apaixonamos. Para quê? Por quê? Esse texto nos diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o que é vaidade? O que é vaidade? Vaidade é a valorização excessiva da própria aparência. Eu me lembro que uma apresentadora infantil, aos 18 anos, ela começou a tomar remédios para não envelhecer. E começou a fazer aplicações e remédios para não envelhecer. Já se passaram 3 décadas e ela está tão velha quanto todos nós. Envelheceu como todos os mortais. Vaidade é a valorização excessiva da própria aparência. É a valorização excessiva dos próprios atributos físicos, dos atributos intelectuais, das conquistas. É um sentimento, meus amados, marcado pelo desejo imoderado de atrair atenção, de atrair elogios, de atrair admiração. Nossa, eu sou o cara. Eu sou o cara. Tudo isso é vaidade das vaidades, tudo isso vai passar. E creiam, passa tão rapidamente, como uma nuvem perida pelo vento, como um breve pensamento, como uma flor que é maravilhosa de manhã, mas à tarde murcha e seca. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Notem que, por mais sucesso que alguém tenha, por mais status que alguém tenha, isso não trará satisfação à sua alma. O grande sociólogo Darcy de Ribeiro, estando vitimado por um câncer e chegando ao final da sua vida, ele disse: como eu gostaria de ter a fé que a minha mãe tem. Como eu gostaria de ter a certeza de que se eu morrer eu vou ter vida eterna. Ah, como eu gostaria de ter o tesouro que a minha mãe tem. Conhecidíssimo, com livros escritos que trazem realidades que explicam a nossa sociedade ainda nos nossos dias, um vasto repertório intelectual, com um tremendo status. Final da sua vida, ele disse: como eu gostaria de ter a fé e a esperança que a minha mãe tem. Note, meus queridos, por maior que seja o nosso status, ele não trará satisfação à nossa alma. E Eclesiastes 2,16 vai dizer isso com duríssimas palavras: a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Tanto na vida do insensato quanto na vida do sábio, tudo cai no esquecimento. Hoje, com as biografias que são escritas, com os vídeos que são gravados, talvez alguém por algum tempo dê importância, mas se não dão importância muitas vezes nem aos vivos, darão importância àqueles que já partiram. Você não sabe observar os grandes feitos e as ações
daqueles que caminham com eles, pais e mães, irmãos e irmãs, saberão valorizar aqueles que já partiram. A Bíblia é muito clara e muito realista quando dizer, olha, seremos esquecidos rapidamente. Passado alguns dias, ninguém se lembrará de nós. Portanto, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas Salomão diz algo mais. Ele diz que essa vida é um aborrecimento. Aborrecimento. Diz ele, me aborreci de todas estas coisas. Note que Salomão foi alguém que buscou, que teve, que conseguiu, que conquistou. Na primeira mensagem nós observamos que há 16 verbos que indicam o protagonismo de Salomão e tudo quanto ele conquistou. Isso no capítulo 1. Ele teve tudo, basicamente tudo que um homem pode querer, pode desejar aqui na terra. Ele teve riquezas, ele teve poder, ele teve status, ele teve prazeres. Ele teve tudo o que uma pessoa bem-sucedida pode desejar. Mas olha o que ele diz no final da sua vida. Tudo isso é aborrecimento. Aborrecimento. E não é assim a minha trajetória e a sua trajetória? Quanto maiores são os bens, talvez maiores os nossos aborrecimentos. O salmista, no Salmo número 90, afirma exatamente isso ao falar da vida humana. Lembram do texto? Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida somem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E no versículo 17, a última palavra, o sábio Salomão afirma, me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Note que se a nossa confiança, se a nossa esperança está apenas nas coisas que se fazem debaixo do sol, nas coisas que se limitam apenas a esta vida, nós seremos as pessoas mais infelizes, mais tristes de todas as criaturas. Antes, a vida dos animais é muito mais feliz do que a nossa. Talvez, como o poeta Bocage, a oração a ser feita na última hora da vida, Senhor, ensine-me a morrer, porque viver eu não soube. Mas, meus queridos, a grande nota do livro de Eclesiastes é a seguinte: não limite a sua visão apenas às coisas que são debaixo da terra. Se você olhar apenas as coisas que são debaixo da terra, talvez como Salomão, você vai perceber que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo gera aborrecimento e, por fim, é penoso a obra que se faz debaixo da terra. Mas se você considerar que há uma outra realidade para além do sol, se você olhar para essa vida e pensar na eternidade, certamente você buscará a sabedoria. Certamente você procurará viver como sábio. Certamente você temerá o Senhor, que é o princípio da sabedoria. Porque é Ele que pode redimir a nossa alma, porque Cristo Jesus pagou o preço da nossa redenção. É Ele que pode nos dar uma vida com paz, uma paz que o mundo não pode dar. É Ele que pode dar verdadeira alegria aos nossos corações. É Ele que poderá nos fazer feliz, apesar das circunstâncias. É Ele que poderá nos dar uma vida eterna, cheia de glória nos céus. Quero concluir essa mensagem convidando os irmãos para a leitura de 2 salmos, Salmo número 127 e Salmo número 128. Venham comigo, queridos. Salmo número 127 e Salmo 128. Nossa irmã Fernanda vai projetar. Eu darei uma pausa entre o 127 e 128 para que leiamos os 2 salmos juntos. Vamos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes.
Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que na trajetória da vida você não ande sem orientação. Você não ande às escuras. Você não viva à mercê de suas próprias decisões, dos seus próprios impulsos. Antes, busque o GPS que está na palavra de Deus, a bússola que nos oferece as Sagradas Escrituras, para que a tua trajetória seja a do sábio e não a do nécio, do tolo e do insensato. Que Deus os abençoe.